Palestrinos e palestrinas do Brasil e do mundo, meu nome é Leandro Rodrigues e falo com você diretamente, meu querido torcedor e apaixonado pelo Verdão. Certamente aqui estou começando com esse vídeo aqui um pouquinho diferente do que você, inscrito deste canal, já está acostumado. Por quê? Cara, não dá para ignorar esse assunto de John Textor. Tá tomando de conta não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro como um todo. Porque o que esse cara tem feito de acusações tem comprometido a lisura do campeonato brasileiro. E aqui a gente chegou num ponto, ou ele pode ser o super-herói do futebol brasileiro e resolver todos os problemas de corrupção que a gente sabe que existe, tá? Ninguém nega que existe corrupção no futebol e no Brasil, ninguém tá negando isso. Só que ele pode ser ou esse super-herói que vai resolver esse problema, ou ele pode ser um completo lunático que vai cair completamente em descrédito e vai perder a sua credibilidade aí com muitas pessoas, tá bom? E eu trago aqui pra vocês a galera do ESPN e pra mim, assim, pra você que não sabe, assim, um pouco do nosso dia a dia, quando eu não estou produzindo vídeo pra vocês, eu tô assistindo tô acompanhando o que a galera tá falando, né? E pra mim, eu vi muita gente falando sobre o assunto de John Textor, mas a fala do Zupac, a opinião do Zupac, pra mim é a mais sensata de todas a respeito desse assunto e a mais imparcial, e eu gostaria que você, meu querido palmeirense que está aí do outro lado, assistisse com muita atenção às palavras do Zupac, o que ele falou aí a respeito de tudo isso, de todo esse imbróglio que já está repercutindo na mídia aí e está pautando aí o jornalismo do futebol aí brasileiro, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque isso é muito importante aqui para a relevância do vídeo. Conto demais com a sua colaboração, beleza? Vamos assistir o vídeo aqui, vamos ver o que o Zupac tem a dizer sobre essa situação. Assunto, mas a cada fala, a cada entrevista do John Textor, parece que a credibilidade dele vai diminuindo um pouco, porque as provas não aparecem, e aí ele fala, eu quero entregar para a polícia, mas para que dizer então que eles têm essas provas, se ele só quer falar com a justiça sobre isso? E aí ele fala sobre o CBF, e vai e volta, e a gente fica aqui querendo saber das provas que não aparecem. E aí vem o Palmeiras dizendo, a gente vai te colocar na justiça e a gente vai te processar, porque eu acho que mais do que citar o Palmeiras, por todo o estardalhaço que começa a acontecer e começa a movimentar o futebol brasileiro. Quero a tua opinião sobre ele e sobre também o que o Palmeiras está fazendo. E a gente vai, assim, desde o fim do Campeonato Brasileiro, desde o ponto de início dessa história toda é o Palmeiras e Botafogo, aquela virada, né? Daquele jogo, pro final do campeonato, pro relatório, para as primeiras entrevistas sobre esse caso de agora, e com a revelação, a cada nova manifestação, a gente vai entendendo mais o que está acontecendo e tendo uma visão mais clara do negócio. E a impressão que eu tenho ficado nas últimas manifestações do John Textor, é que ele está misturando duas coisas diferentes. Porque, assim, esse vídeo divulgado foi uma entrevista que ele deu pro próprio Botafogo, né? Para um conteúdo próprio do Botafogo, e era um vídeo longo, de quase 15 minutos, onde ele fala muita coisa. Mas ele basicamente fala, e o áudio que ele diz ter, e nós não vimos ainda, mas ele diz ter, ele fala de um árbitro de uma divisão menor, com um sotaque carioca, ou seja, não é do Campeonato Brasileiro de 2023. Certo. Assim, nós sabemos, e tá claro, público, desde o ano passado, que o Brasil convive à sombra perigosíssima da manipulação de resultados devido ao mercado de apostas. A gente sabe disso, né? A Polícia Federal sabe disso, né? Isso é uma operação deflagrada da Polícia Federal, inclusive com atletas já punidos fora do Brasil, banidos de jogar, etc e tal. E a impressão que eu tenho é que esse caso que o Textor suspeita ou diz ter prova em relação ao áudio está muito mais ligado a uma investigação que o Brasil convive de manipulação de resultado em alguma divisão do que uma manipulação concreta no resultado final do Campeonato Brasileiro de 23. Sim. E ele tá misturando as coisas. O tempo inteiro ele associa essa suspeita de corrupção que pode existir ligado a algum árbitro em algum jogo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, com o que aconteceu. E não tem nenhuma evidência concreta disso. Então, embora no vídeo ele fale, não, eu estou falando muito antes do Botafogo ser envolvido, na entrevista que ele deu pro GE na semana passada, depois do jogo do Botafogo com o Bragantino, ele fala, vocês vão ver, em 30 dias vocês vão ficar sabendo o que aconteceu com o campeonato, porque eu tenho provas que houve manipulação em 21, 22 e 23. Só que esse áudio de uma divisão menor não tem nada a ver com essa história. Então ele tá misturando duas coisas diferentes. Uma investigação suposta de alguma manipulação de algum jogo do futebol brasileiro com um campeonato que o Botafogo perdeu de maneira vergonhosa e que ele não consegue explicar o porquê. Nesse próprio vídeo que o Botafogo divulgou, acho que foi no sábado, né? Com a longa explanação do John Textor, ele chega a falar que os jogadores, que enquanto as pessoas tentavam entender o que acontecia com o time do Botafogo, na verdade, os jogadores estavam abalados porque eles perceberam o que acontecia fora do campo. Ele tá o tempo inteiro misturando as coisas. Então aí ele morde e assopra em vários momentos. Aí ele fala isso, ele fala, não, mas o Palmeiras não estava envolvido. Mas durante todo esse processo ele leva a crer que o Palmeiras foi propositalmente beneficiado. E aí ele vem buscar um jogo de 22 com Fortaleza. O relatório que ele enviou ao STJD
dizia que o Botafogo deveria ter 19 pontos a mais do que Isso é uma loucura, né? Isso é uma grande loucura. 19 pontos. É isso que ele quis. Só uma pausa aqui. Eu tive que ouvir hoje à tarde aí de um botafoguense, que o botafoguense estava dizendo que o relatório, apresentava provas contundentes aí de que há corrupção e teve alteração de resultado para lascar com o Botafogo. Vocês prestaram atenção? O relatório dizia que o Botafogo tinha que ter aí 19, é isso? Pontos, cara. E aí eu falei pra ele que assim, é engraçado que o relatório do Textor não menciona, né, o gol anulado de bicicleta, aquele golaço que o Rony fez lá no Mineirão, em cima do Atlético Mineiro, que não estava impedido. Não mencionaram esse assalto que fizeram ao Palmeiras. Não mencionaram aquela bola que tinha entrado contra o Bahia, tá? Que a imagem do VAR mostra que ela tinha entrado inteira e os caras falaram, não, ela não entrou toda, então anularam o gol do Palmeiras. Então assim, tá muito claro que assim, obviamente o John Textor, ele ainda não aceitou, tá? Aquela derrota, aquele baque que ele teve com o time dele ano passado. Para mim isso tá muito claro, né? E aí ele tá misturando uma coisa com a outra, que é o que o pessoal do ESPN tá dizendo aqui, para justificar as acusações graves que ele tem aí. Mas vamos continuar. Que as pessoas acreditassem. De um relatório feito por uma empresa que ele contratou. Eles contrataram. E assim, eu sinceramente não sei se o Palmeiras tem caminhos legais para processar o Botafogo. Porque, inclusive, ele fala que o Palmeiras aparentemente não estava envolvido. Então, assim, legalmente, eu não sei até onde o Palmeiras pode ir. Mas o incômodo do Palmeiras com a situação, eu entendo. Porque, de uma forma ou de outra, não só contente em descredibilizar a conquista histórica que o Palmeiras teve no ano passado, ele vem falar de 2022, que o Palmeiras ganhou também com sobra, onde ele cita o jogo do Palmeiras com Fortaleza. Então, talvez o Textor tenha evidência de manipulação de algum ou de alguns jogos do futebol brasileiro. Talvez ele tenha, como a Polícia Federal também tem. Mas ele tá tentando o tempo inteiro vincular isso à maneira vergonhosa que o time dele fracassou no Campeonato Brasileiro. E isso não, aparentemente, até o que a gente tem em mãos, uma coisa não tá ligada à outra. E ao tentar encontrar algum motivo para justificar o fiasco do Botafogo no último Brasileiro, ele apela para essas histórias que aparentemente ele tem na manga, mas não estão conectadas. A maneira como as coisas funcionam no Brasil torna estatisticamente impossível que não haja nada no futebol. Sim. É impossível. E o escândalo que começou em Goiás e se alastrou, que o Gustavo acabou de mencionar, mostra que as coisas acontecem. Sim. As declarações do Textor, elas são diferentes desde 3 meses atrás, porque ele fala sobre corrupção de arbitragem. Sim. No escândalo das apostas não aparece um árbitro. Só jogadores, é verdade. E quando se fala na arbitragem, está se falando sobre um outro tipo de coisa. É tão grave quanto. Não estou fazendo um ranking aqui de problemas. Mas é outra coisa. Então é por isso que ele deveria ou tomar mais cuidado ou falar menos e apresentar aquilo que ele tem. Então, assim, se ele tiver de fato alguma coisa que seja grave, nós deveremos ao Textor vários agradecimentos, não apenas um. Se ele não tiver, nós deveremos olhar para ele de um outro jeito, porque daí se trata de um cartola da Liga do Bananal. A Liga do Bananal pode ser o que for, mas é uma só, não duas. Tá aí o motoqueiro fazendo discurso odioso, não sei se saiu no vídeo, peço desculpa pra vocês aí. Bom, e tá aí, um cartola da Liga do Bananal. É aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo, esse cara pode ir do alto panteão das celebridades aqui no Brasil, que vai ser o homem salvador da pátria. Quero saber de você, meu querido palmeirense, se você acha realmente que isso é possível que o John Textor consiga, ou ele pode ir ao homem, né, do cara que vai salvar o futebol brasileiro, ao cara que vai ser o mais a cair em descrédito aqui no futebol, porque, cara, até agora foi como eu falei, é só blá blá blá, é só fala bonita, é só discurso montado, sabe, tudo muito lindo, né, principalmente pro torcedor botafoguense que tá louco aí, tá doído por ter perdido o título ano passado. É normal, eu também como palmeirense tô doído por aquela saída precoce na Libertadores do ano passado, é normal. Só que assim, gente, no futebol só tem um vencedor. E parece que o John Textor ainda não entendeu isso e tá usando aí até agora, não desceu na cabeça dele a derrota do Botafogo. E pra mim, cada vez que tá passando, que mais ele demora pra mostrar essas tais provas, tá ficando pra mim muito claro que isso daí é uma coisa que ele tá usando pra tentar justificar a dor, a tristeza e o choro que ele tem dentro dele por ter perdido o título do Brasileiro de 2023. Quero saber de vocês aí se vocês acham realmente que o John Textor, ele tem alguma prova a respeito disso. Se ele tiver, que também eu vou falar pra vocês, eu não duvido também, né? Pode ser que ele tenha realmente, como o Zupac falou, alguma coisa, mas nada que vai mudar o que já tá feito, entendeu?
Nada que vai comprovar que realmente o Botafogo foi lascado ano passado, tá bom? Então assim, eu acho que o áudio aí, o que o pessoal do ESPN vem debatendo é uma coisa muito relevante, eu fiz questão de trazer aqui para vocês. E você, meu querido palestrino, quero saber o que você acha de tudo isso, se você concorda com o Zupac, concorda aí também que o Kifuri, que soltou a menção dele aí também, posta nos comentários. Eu decidi trazer esse vídeo aqui mais diferente para vocês, né, sem aquele formato mais informativo que eu sempre trago para vocês, porque o assunto é o que está de mais relevante acontecendo no Palmeiras, e o Palmeiras já botou aí a banca dizendo que vai procurar os meios legais para colocar o John Textor no pau, tá certo? Pô, comenta aí nos comentários, quero saber o que vocês acham de tudo isso. E dessa forma nós vamos terminando aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais você aí que está presente aqui conosco, sua visualização, sua presença é sempre muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ó, deixa o seu like, porque isso é muito importante, ajuda demais a gente propagar aqui essa bolha alviverde que nós estamos fazendo a crescer aí cada dia mais. Obrigado demais, principalmente aos novos inscritos que têm chegado ao canal. Beleza? Um grande abraço, fiquem com o Papai do Céu e avante palestra. Amanhã eu tô de volta, hein?